Estadual de Notícias. Você bem informado. Pessoal, a gente vai trazer aqui agora, hoje na nossa entrevista desta sexta-feira, a gente vai falar de um assunto muito importante, principalmente para os economistas aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Preste bem atenção. Acontece no final deste mês a ENEOeste 2025, que vai reforçar o protagonismo do Centro-Oeste na nova economia verde. O evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro, aqui na capital, e deve reunir mais de 600 participantes para poder discutir o desenvolvimento econômico e sustentável aqui na região. E para poder falar um pouco mais com a gente sobre a ENEOeste 2025, eu estou recebendo aqui o Hudson Garcia da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul, o Corecon. Muito bom dia, Hudson. Obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos. Queria mandar um bom dia muito especial a todos os ouvintes do Giro Estadual de Notícias. Esse que é um programa que realmente traz uma visão diferenciada para todos nós do início da manhã, para a gente já começar o dia bem informado. Muito bem, com certeza. Muito obrigado, Hudson. Hudson, antes da gente falar um pouquinho sobre a ENEOeste desse ano, né, um evento muito tradicional, inclusive, para os economistas aqui do nosso país, eu acho que é interessante a gente fazer um parâmetro, né, do atual cenário econômico que o nosso país vem vivendo. Na visão do senhor, qual que é o verdadeiro termômetro atual da economia sul-mato-grossense e brasileira também? O que 2025 garantiu para a população quando a gente fala de economia? Bom, Carlos, primeiro nós precisamos separar, né? O Mato Grosso do Sul, ele vem vivendo um momento bastante diferenciado a nível nacional, e eu costumo dizer que nós somos um ponto fora da curva, né? Um outlier. Os indicadores que nós encontramos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele realmente não reflete a realidade do Brasil como um todo. Se você pensar, por exemplo, em índice de desemprego, o nosso é o quarto menor do país, atingindo 2,9% da população. Se a gente fala de índice de mobilidade, a qual envolve aquela capacidade das pessoas de mudar de vida, o estado do Mato Grosso do Sul é o melhor do país. Então, isso não reflete propriamente a questão da realidade. Nós temos problemas estruturais, como você, agora há pouco, trouxe para os nossos ouvintes, da questão do déficit de armazenagem, mas em decorrência de políticas voltadas para o crescimento econômico, nós estamos indo muito bem. Inclusive, acredito que nessa semana ou na próxima semana teremos já a divulgação do Produto Interno Bruto do Mato Grosso do Sul, e não estranhe se nós crescemos 2 dígitos. A gente já vem realmente num crescimento principalmente impulsionado pelo privado, das cadeias produtivas que tem aqui, viu, Carlos? E aí a celulose, e aí envolve também a questão da mineração, envolve grãos, envolve proteína, e aí são as grandes oportunidades que todos nós, inclusive os nossos ouvintes, eles precisam estar de olho para que possam aproveitar. No caso, propriamente do Brasil, e aí esse grande território do tamanho de um continente, a gente tem muitas divergências, nós temos muitas diferenças sociais. Se você imaginar, por exemplo, a região Nordeste, nós temos o maior índice de bolsas assistenciais em relação a registrados por CLT. Isso já é um grande termômetro de que realmente a população ela não está tendo acesso ao trabalho formal e, consequentemente, impacta diretamente na renda, e a renda acaba caindo. Então, quando nós tivermos que separar, quando a gente vem para esse debate, enfim, de centro-oeste, primeiro é para trazer uma visão diferenciada para o resto do país, de que nós não somos simplesmente provedores de matéria-prima. Nós não somos mais aqueles estados do biomo grãos e carne. A gente já está começando a trabalhar muito forte a questão do Mato Grosso do Sul com a bioenergia, por exemplo, Carlos. Verdade. Hoje já mais de 80% da energia que todos nós consumimos vem de fontes renováveis, que é algo que há 10 anos atrás era quase que impensável, né? Quando a gente olha, por exemplo, a questão propriamente dos grãos, a gente simplesmente não transporta mais o soja, o milho, a gente já está começando a transplantar etanol.
A gente já está começando a transportar óleo degomado e o Centro-Oeste é protagonista nesse sentido. Além disso, propriamente, tem a questão logística. Nós estamos no meio do continente e isso faz com que nós possamos realmente fazer distribuição de produtos a um custo muito mais barato. Então, a ideia de se trazer um encontro como esse não é simplesmente um encontro acadêmico, onde a gente vai discutir teorias, mas, acima de tudo, primeiro, para mostrar para o restante do Brasil o quanto o Centro-Oeste evoluiu e o quanto políticas que possam ser discutidas a nível acadêmico, a nível profissional, se tornem ações e ações que geram impacto, porque a gente ainda tem, mesmo dentro dos estados, algumas divergências que precisam ser resolvidas. Inclusive, Hudson, muito vem se debatendo sobre a famosa nova economia regional, que é baseada, né, em inovação, sustentabilidade também. Na sua visão, o que falta hoje para Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul hoje está incluso nessa agenda? E se não estiver, o que falta para que esteja? Eu entendo que Mato Grosso do Sul talvez seja o protagonista dessa nova economia, viu, Carlos? E é importante que todos os nossos ouvintes entendam que, por mais que às vezes no dia a dia a gente não fale disso, as coisas estão acontecendo. Hoje, na própria estrutura governamental, a nível estadual, a gente tem secretarias específicas que tratam desse assunto, como a ciência e tecnologia, como a questão do desenvolvimento econômico, como a questão dos povos originários, que nós podemos esquecer, temos grandes populações de povos originários aqui, então tudo isso está sendo pensado em uma política pública. Quando a gente fala em termos de desafios para o estado do Mato Grosso do Sul, ainda existem variáveis que precisam ser resolvidas. E aí eu vou trazer uma que pode ser que as pessoas não entendam, mas por mais que nós tenhamos uma grande população, não grande, mas temos uma população que recebe bolsas de auxílio de programas sociais, por incrível que pareça, ainda existe uma grande quantidade de pessoas que nem estão mapeadas nisso, nem estão vistas nisso. E nós estamos mapeando, nós estamos buscando quais são essas pessoas, até para poder trazer políticas públicas que façam com que ela saia daquele programa. Além disso, os nossos desafios normais de um estado que está crescendo, como é o caso da infraestrutura, e aí eu falo em termos de mobilidade urbana, de mobilidade nas rodovias, de comunicação. Carlos, não dá mais para se pensar em andar 200, 250 quilômetros sem ter sinal de telefone. Com certeza. Isso é impraticável. E além disso, propriamente, dentro das cidades, das pequenas cidades, as prefeituras precisam começar a trabalhar mais os planos diretores, não é mesmo, Carlos? O plano de resíduo de sólidos, não dá mais para se chegar na cidade e o primeiro totem que você encontrar é o lixão da cidade. Você vê que, por mais que nós evoluímos, por mais que nós estamos crescendo, ainda existem aspectos de infraestrutura que nós precisamos discutir, que nós precisamos trazer soluções e que precisam ser internalizadas lá no município. Tanto é que a gente vai trazer dentro do nosso Centro-Oeste uma prefeita que foi premiada lá em Minas, até a nível de Unesco, para discutir essas soluções. Soluções que fazem a diferença na vida do município, que é onde as pessoas moram. Hudson, a gente vem notando hoje, na atualidade, aqui no nosso país, né, muitas discussões, muitas decisões em torno de algumas políticas fiscais, né, que são um tanto impopulares, né, e isso acaba, de certa forma, impactando também outros centros, mas de certa forma essas políticas em alguns casos elas não funcionam tão bem em alguns estados. Um exemplo disso que vem sendo discutido muito é a questão da reforma tributária. Hoje, nesse atual cenário em que nós somos um estado muito produtor, como que o senhor avalia as recentes discussões no Congresso Nacional sobre o quanto que isso pode impactar diretamente Mato Grosso do Sul nos próximos anos? Bom, Carlos, eu já acompanho a reforma tributária desde há muitos anos, né? Desde de vários trechos, e no início do mês eu tive a honra de estar conversando com o ex-deputado Bernard Rapp a respeito propriamente desses próximos passos da reforma tributária, e o que eu já posso trazer em primeira mão para os nossos ouvintes, né, aqui do Giro Estadual de Notícias, é que a reforma tributária é um caminho sem volta.
A implementação desse imposto de valor agregado, nos exemplos europeus e até mesmo dos nossos vizinhos aqui, como é o caso do Paraguai, é algo que veio para ficar. O que ainda não está bem definido são as leis complementares que ainda estão sendo votadas. Essas leis complementares, Carlos, é que impactam diretamente a questão dos municípios e a definição dos fundos, né? Porque com a implementação do CBS, lá em 2033, nós realmente não teremos mais arrecadação do ICMS. E aí, olhando por uma questão de estratégia, o que nós enxergamos que o Mato Grosso do Sul, e aí trazendo especificamente o Mato Grosso do Sul como caso especial, realmente é que nós vamos adensar as nossas cadeias de produção. Nós vamos chamar cada vez mais negócios e empreendimentos voltados ao nosso protagonismo, às nossas cadeias. E aí envolve, Carlos, a celulose, envolve a proteína animal, envolve a questão da mineração, envolve a questão de grãos. Cada vez mais a gente vai ver empresas de segunda e terceira geração associado a esse tipo de cadeia produtiva. Logo, a questão tributária não faz diferença, porque nós temos matéria-prima e nós temos infraestrutura disponível para poder fazer com que essas empresas possam crescer. Ainda não se tem definido, e é importante que todos entendam, e é muita especulação que acontece sobre isso, sabe, Carlos? Qual será o grande percentual, né, que vai ser pago na questão da reforma tributária? O que eu posso já garantir, nessa conversa que eu tive com os especialistas, é que vai cair, mas vai aumentar o nível de fiscalização. Então, logo, não vai haver mais espaço para o jeitinho, não vai ter mais esse tipo de espaço. Além disso, provavelmente para os próximos 2 anos, nós já teremos a promulgação do novo Simples Nacional, que também vem com uma pegada de redução de carga tributária, mas com o aumento da fiscalização. Então, eu entendo que não há mais críticas quanto se o modelo é bom ou ruim. O que vai ser feito agora são ajustes para que realmente nós possamos ter ciência do quanto nós vamos pagar de imposto. E aí, mudando essa questão do consumo, mudando essa cobrança para o consumo, Carlos, nós vamos ter que pôr gente aqui para dentro do nosso estado. Porque aí realmente, para a gente poder ter uma arrecadação maior, ter uma base tributária maior, vai ter que ter gente, a qual a gente já sabe que para os próximos anos aí, a nossa expectativa é chegar a 3 milhões de habitantes. Agora são 7h54 em Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com Hudson Garcia da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul. Agora vamos falar sobre o ENEOeste 2025, que é o Encontro dos Economistas do Centro-Oeste. Ô Hudson, eu achei tão incrível a programação da ENEOeste deste ano, eu achei bárbaro, porque a gente viu, de fato, um leque de profissionais, de economistas, discutindo sobre assuntos da nossa atualidade. E hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma era onde os grandes influenciadores estão tomando conta, principalmente influenciador de finanças pessoais, né? Explica um pouco para mim, o senhor acredita que isso, de certa forma, acaba empobrecendo cada vez mais a discussão sobre economia aqui no nosso país, ou acaba democratizando? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, Carlos, eu acredito que eu estou no lugar certo para discutir esse tipo de coisa, e vocês do segmento jornalístico sofrem muito com isso. Né? De fato, a gente realmente tem vários gurus, né? A internet acaba trazendo esses vários gurus em cima de alguns gatilhos mentais que eles acabam aplicando em cima das pessoas, né? E essas teorias acabam virando realmente realidade. E a gente acaba sofrendo realmente com desmistificar alguns assuntos que realmente são tratados por nós. A ideia de trazer esse encontro para o Mato Grosso do Sul, ele vem de encontro justamente a isso. A gente discutir de uma forma séria, de uma forma profissional, de uma forma técnica, assuntos que estão influenciando no dia a dia de todos nós. Quando a gente fala propriamente na questão de rota bioceânica, é o quanto você, ouvinte, pode se apropriar disso. Quando nós estamos falando de biotecnologia, é o quanto você, quanto o seu filho, que hoje está na faculdade, pode descobrir uma nova profissão. Quando a gente fala sobre essas vocações produtivas do Centro-Oeste, é para fazer com que
as crianças parem de ter êxodo para os grandes centros, abandonando os municípios. Tanto é que na nossa programação, nós não estamos trazendo somente economistas, nós estamos trazendo especialistas das áreas, como é o caso do cooperativismo, como é o caso do municipalismo. Nós vamos encerrar a nossa programação, para você ter uma ideia, Carlos, com a subsecretária falando sobre educação básica, que é o mínimo necessário para que haja um desenvolvimento sustentável. Então, nesse sentido, nós sofremos muito com esse bombardeio de grandes influenciadores, com grandes receitas mágicas, fazendo com que você ganhe R$1 milhão nos próximos 7 encontros ou 7 passos para a riqueza, mas, na verdade, a grande riqueza que nós podemos produzir é uma coisa chamada conhecimento e tempo aplicado. Então, o que eu quero chamar a todos vocês é realmente fazer uma reflexão do quanto você está conseguindo colocar o seu conhecimento para gerar impacto para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque desenvolvimento sustentável se faz com isso, se faz com qualidade de vida, mas acima de tudo é entender quais são as suas necessidades e as necessidades dos outros. E isso nenhum influencer vai dizer para você fazer. Então, as temáticas que nós vamos trabalhar não são para economistas, e eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes. Você, que é dono do seu pequeno negócio, vá ao Unioeste. Você, que é um jovem estudante, que ainda não definiu qual é a carreira que você quer seguir, vá para o Unioeste. Você que já é um profissional aposentado, a sua experiência vale muito. Participe do Unioeste. Ele é um fórum aberto de discussão e não é um fórum especificamente de academia. Nós queremos fazer com que as nossas discussões gerem ações e ações gerem impacto. E para isso nós precisamos que todos estejam juntos. Inclusive, pessoal, eu vou trazer aqui para você, a edição desse ano acontece nos dias 30 a 31 de outubro, aqui em Campo Grande. A gente já trouxe o Hudson hoje para poder dar tempo de você se programar, sair do interior e vir aqui para Campo Grande no dia 30 e no dia 31 para poder participar. Temos aí uma programação extensa. Você acabou de falar, Hudson, que especialistas vão participar. Você pode trazer algum spoiler aqui para a gente de participantes que vão palestrar na Unioeste desse ano? Eu já trouxe aqui um início, mas assim, tem algumas pessoas que são emblemáticas, que eu acho que vale a pena a gente ouvir, que é uma especialista, uma mestre em gestão pública e administração, e uma pessoa muito querida, que trabalha muito essa questão da educação básica, que é a Vânia Rego, uma pessoa que já vem ajudando aqui o estado do Mato Grosso do Sul, várias prefeituras. Nós estamos em um projeto com 36 prefeituras, viu, Carlos? Falando sobre índice de desenvolvimento da educação básica, fazendo com que realmente as crianças possam ter capacidade e condições para essas novas profissões que estão saindo agora. Então vale muito a pena. Nós vamos falar com o Celso Regis, o presidente da OCB. Vamos trazer um painel específico sobre o crescimento do cooperativismo no estado do Mato Grosso do Sul e o quanto as pessoas ainda não entendem como funciona o cooperativismo e como ele pode ser um vetor de crescimento para os municípios. Vamos trazer também uma abordagem muito voltada para essas questões de temática de reforma tributária. Temos aí também o início com a Daniela, uma pessoa muito querida, uma prefeita, foi ex-prefeita de Monteiro Lobato, fez uma grande revolução nesse município, foi premiada até a nível de Unesco, e ela inicia o nosso encontro falando sobre municipalismo, falando sobre impacto, né, nos municípios, principalmente dessas ações de políticas públicas voltadas para o bem-estar da população. Então, assim, é uma grande programação, está bastante recheada, e o que é importante entender, isso não foi construído especificamente por nós aqui do Mato Grosso do Sul. São 4 conselhos regionais que hoje envolvem o Centro-Oeste, com total apoio do Conselho Federal. Então nós estamos muito felizes de termos a honra de estar sediando esse encontro aqui, e estamos conversando sobre variáveis que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, eu já quero aqui adiantar e convidar todos. A gente sabe do alcance da audiência, né, do Grupo Feitosa, o alcance da audiência da Rádio da Crítica, o Giro Estadual de Notícias, como nós dissemos, é aquele primeiro momento que você precisa ter para poder ir bem informado,
para o seu trabalho ou dentro de casa. Então a gente quer chamar todos, quer convidar todos a participarem desse grande evento que vai acontecer aqui no nosso estado. Então coloque na sua agenda, tá? O ENEOeste, o Encontro dos Economistas do Centro-Oeste, acontece nos dias 30 e 31 aqui em Campo Grande. Para você poder fazer a sua inscrição, basta você acessar o site corecomms.org.br. Corecom com N, tá? MS, tudo junto, .org.br. O evento vai acontecer no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Inclusive, a gente vai colocar também essas informações na nossa página crítica.net para você poder ficar por dentro e fazer a sua inscrição, tudo certinho. Eu conversei com Hudson Garcia da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul. Hudson, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Carlos, eu queria primeiro agradecer demais o espaço, né? Queria dizer da seriedade da rádio, e é isso que a gente sempre confia, né? Falamos muito sobre essa questão de influência, então sim, a rádio tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Queria só fazer uma correção, houve uma mudança, ao invés do Rubens Gil de Camilo, nós vamos estar lá no auditório do Senac, Hub perfeito, Academy. Perfeito. Então só essa pequena mudança, mas muito confortável, vai atender a todos, e queria convocar, né? Eu queria convocar todos, queria convidar a todos a participar desse grande evento que vai acontecer aqui no nosso estado, que promete mudar, realmente trazer ações para mudar a vida de muita gente. Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos que acompanham o Giro Estadual de Notícias. Muito obrigado, Hudson. Agora são 8 horas e 3 minutos. Eu vou agora para o intervalo comercial.